Olá, meus irmãos, meus amigos. Vou pregar uma sequência de 7 mensagens baseada em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso de número 15. Conteúdo maravilhoso. Conteúdo que eu volto sempre e prego mensagens novas neste assunto. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma. Paulo escreve algo fantástico, não só no capítulo 10, em todo o livro, mas o capítulo 10 ele nos deixa ali no coração missionário fervendo de vontade de sair para pregar o evangelho do Senhor. Quero começar esta série, são 7 seguidas, todas no capítulo 10, verso 13 a 15, hoje falando, tem um nome que precisa ser invocado. Olha só, Romanos capítulo 10, do verso 13 ao verso 15, diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. São 7, vou tratar de cada um desses pontos até o finalzinho do verso 15, mas essa primeira ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, tem um nome que precisa ser invocado. Sabe o que é invocar? É pedir socorro. Tem que invocar o nome do Senhor, tem que pedir socorro. Todo aquele que pedir socorro. Agora, quem pede socorro? É alguém que está em perigo. Uma pessoa que está pedindo socorro, uma pessoa que vai invocar, é uma pessoa que está em perigo. É uma pessoa que está sendo ameaçada. É uma pessoa que está perdida. O ser humano em si, o pecado levou isso. O ser humano está perdido. O ser humano está num beco, num labirinto sem saída. Todo aquele que invocar, todo aquele que pedir socorro, todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. O nome do Senhor será salvo. E o interessante nisto tudo é que esse momento é instantâneo. Vamos ler um texto em João, capítulo 5, verso de número 24. O Evangelho segundo João, capítulo de número 5, verso de número 24. Vamos ver o que diz. Veja como é instantâneo esta salvação. Diz assim, ó, João 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o que ele recebe. Tem presente, tem a vida eterna. Esse verbo está no presente indicativo. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará mais em condenação, passou da morte para a vida. O homem sem Deus não tem saída. É um labirinto que ele nunca vai encontrar a saída. Um homem com Deus, agora ele passou da morte para a vida. Agora ele tem a vida eterna. Aquele medo, aquele mundo tenebroso acabou, porque agora ele tem paz verdadeira. Ele tem a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Ele já não vive mais em trevas, agora ele vive a verdadeira luz. Tem um nome que precisa ser invocado. Por que invocar? Porque o ser humano está perdido. O ser humano precisa de socorro. E o meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Deixa eu ler essa história aqui, mais uma vez no livro, quando vem a perseguição de Joe Pint. Se você puder comprar, vai abençoar muito sua vida, sua igreja, seus departamentos aí, jovens, adolescentes. Leiam. Aqui no finalzinho, na página de número 109, ele conta a seguinte história. Minha primeira visita a um país comunista. Por que esses escritores todos falam visita aos países comunistas contra o comunismo? Porque qualquer salvo
Qualquer pessoa que conheceu a verdade de Jesus Cristo, ele é contra o comunismo. Qualquer salvo, ele nunca apoia um partido comunista, nunca. Qualquer salvo, ele tem que exercer o seu direito de cidadão e votar, mas nunca votar em um partido comunista, nunca votar em líderes comunistas. Então aqui no Brasil, quando você for votar, cuidado. Esses relatos que nós estamos vendo aqui, foi países que eles deram lugar ao comunismo. Por que que o Afeganistão está passando por aquela situação hoje? Porque as pessoas do passado foram omissas, deixaram a liderança fazer aquilo. Porque até os crentes deram essa liberdade. Se aqui no Brasil você der essa liberdade aos comunistas, eles vão tomar o poder. Faça ao contrário. Pastoreie as profecias bíblicas, que elas se cumpram, sem o meu consentimento, sem o seu consentimento. Jamais um salvo pode votar em um partido comunista, jamais. Minha primeira visita a um país comunista foi inesquecível. Depois de uma jornada de mais de 1000 quilômetros, cheguei à casa de um cristão, na Hungria. Entramos na garagem e ele imediatamente trancou a porta atrás de nós. Beijou a Bíblia, quando lá entreguei. Veio a mim e abraçou-me. Ficou estarrecido quando lhe disse que trouxera 1000. Ele não acreditava o que ouvia, mas disse emocionado: minha congregação ficará muito feliz. Enquanto as estávamos empilhando, perguntou-se se eu trouxera algumas em romeno. Disse-lhe que trouxera 100. Por que está tão ansioso por Bíblias em romenos? Perguntei. Porque há 6 meses um irmão da Romênia visitou-me. Respondeu. É membro de uma igreja secreta e não consegue Bíblias. Estava na expectativa de que eu contrabandeasse algumas a seu país. Disse-lhe que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo. Agora poderei dar-lhe 100. Quando vier de novo, trarei mais, concluiu. Continuemos ali, desencapotando as Bíblias, quando repentinamente ouvimos um toque na porta da garagem. Chocado, aquele irmão disse baixinho: polícia. Entrei em pânico e olhei ao meu redor. Havia Bíblia por todos os lados. Seria impossível escondê-las rapidamente. Fique quieto aqui, disse o irmão. Vou ver quem é. Apagou a luz e desapareceu por uma antessala, que tinha uma escada para fora. Permaneci no escuro, transpirando de tanta ansiedade. O que queria a polícia? Teriam me seguido? O irmão ficou lá fora alguns minutos, e então a porta se abriu, e ele acendeu a luz e veio em minha direção. Vi que ele estava chorando. Com meu restinho de coragem, fiquei de pé e disse: está bem, irmão? Estou pronto a ir à polícia com você. Ele estava diante de mim, sacudindo a cabeça, sem poder dizer uma palavra por causa da emoção. Finalmente, em meio às lágrimas, gaguejou: não é a polícia, é o irmão da Romênia. Ele está de volta, aquele que pediu as Bíblias. Exclamei espantado. Sim, respondeu, enxugando os olhos. Como é possível? Ó Deus, tu és tão bom. Meu amigo húngaro e eu juntamos tantas Bíblias quanto os nossos braços aguentavam e fomos para a sala onde se achava o romeno. Dirigi-me a ele e entreguei-lhe todas. Olhou para mim, para as Bíblias, e levantando as mãos exclamou: ó Jesus, Jesus, obrigado. Finalmente as mandastes. E ali nós nos abraçamos e agradecemos ao Senhor. Como invocar sem conhecer a verdade, que veremos nesses próximas 7 mensagens, nas próximas 6. O nome precisa ser invocado. Países, lugares ainda estão assim. Não tem uma Bíblia na sua própria língua. Outros países não têm porque suas lideranças não permitem. Não pode entrar a palavra de Deus. Porque nós, como igreja, estamos falhando. Na pregação do Evangelho, na realização da obra missionária. Precisamos fazer mais. Nós, das lideranças, precisamos desafiar mais o povo. Você que está me ouvindo, não deixe para amanhã. Deus quer te usar como instrumento poderoso. Deus quer te lapidar de uma pedra bruta para um diamante
que brilha, que transmite o bom perfume de Cristo, mas precisa abrir o coração e se entregar ao Senhor. Faz isto hoje. Senhor Jesus, me ajude a ser um instrumento nas tuas mãos. Capacidade eu não tenho, mas eu creio no Senhor. Como estes homens e mulheres que um dia se dedicaram e foram para a linha de frente. Agora é a sua vez, é a minha vez. Vamos tomar nossas decisões. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento. Ajuda cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão ouvindo e assistindo essas mensagens. Glorifica o teu nome, ó Senhor. Que possamos avançar mais e mais e nunca regredir. Obrigado por tudo, Pai. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.